Gente, é o seguinte, essa pauta foi encomendada a dedo, assim. Por quê? Eu tenho falado muito sobre a importância de você pensar positivo, de você ser grata, de você ser grato, né? Parar de pensar em coisas ruins. Então, agora, por conta disso, é importante que a gente entenda como é que surgem os pensamentos. Porque a gente precisa pensar antes de falar. Aliás, a gente precisa ver como é que a gente pensa melhor. Então, eu convidei alguém que entende tudo de cérebro e ele é um dos órgãos mais estudados pela medicina e que tem muitos mistérios, mas hoje o nosso querido convidado, o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira, traz algumas das respostas. Ele é especializado em radiocirurgia e neurocirurgia funcional pela Universidade da Califórnia. Ele é criador do Neurocirurgia BR, o blog da neurocirurgia mais acessado do mundo. Ele é co-criador de 11 aplicativos médicos de destaque, inclusive o de dor de cabeça e também o de epilepsia. Ele é autor de 4 livros e ele é sempre o nosso amigo, colabora muito com a gente. Dr. Júlio Pereira, seja muito bem-vindo. Muito bem. Eu tô tão feliz porque eu tô doida para entender esse negócio. Que é assim, eu quero e tô treinando muito para pensar melhor, para aprender a ser mais otimista, para pensar em coisas boas. Só que às vezes eu me pego já pensando e não pensei no que eu ia pensar, porque é mais ou menos isso, né? Perfeito. Eu gosto muito desse tema porque geralmente, né, a gente fala muito de doença, né? Então já falou dor de cabeça, já falou de tumor, né? E eu falo, como é que a gente entende a doença? A doença serve e ajuda a gente a entender o funcionamento normal do cérebro. Então, através da doença, a medicina viu como o cérebro funciona. Parece complexo, mas vou tentar simplificar um pouquinho. Eu gosto de dar exemplo como se fosse um smartphone, né? O telefone ele é composto de um monte de componentes, né? Mais de 200 componentes, o mais comum. E dentro desses componentes você pode colocar aplicativo. Tanto que o smartphone de cada pessoa é diferente, né? E eu gosto de dar exemplo do cérebro por isso. O cérebro é formado de quê? Quem são os componentes? Os neurônios. E os neurônios se organizam em estruturas que cada uma vai ter sua função. Então, aí você pode falar, mas Júlio, o que isso tem a ver com a questão do pensamento, né? Que poucas vezes as pessoas se atentam que, além disso, diferente do smartphone, nosso cérebro tem uma coisa que a gente chama neuroplasticidade. Como assim? A gente aprendeu através das doenças. Se a pessoa tem uma lesão, para de movimentar o braço, quem teve um parente, alguém com AVC, percebe isso. A pessoa, com o tempo, ela vai pegando estruturas e partes do cérebro que não era responsável pela movimentação e começam a ajudar aquela movimentação. Então, da mesma forma que a gente fala para a doença, a gente fala para as coisas saudáveis. Você está falando isso do pensamento, né? Então, a sede do pensamento é sim o cérebro. Durante anos na história a gente questionou muito, né? Tanto que até hoje é sinônimo do coração como sentimento, né? Mas o sentimento está no cérebro, né? E a gente tem que saber que a gente pode modular bem nosso cérebro, né? E esse exercício que você faz, a gente fala com todo paciente, né? Quem está doente e quem não está doente. Nosso cérebro tem mais de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio desse tem milhões de conexões. Então, assim, o potencial do cérebro, sem dúvida, eu digo que é quase infinito, né? Porque a gente pode fazer tudo com ele. Olha lá. Agora, na semana passada, acho que foi até no comecinho dessa semana, eu conversei com um especialista em estresse e ansiedade e eu falei sobre essa questão, né, da gente pensar coisas boas. Mas ele falou assim, Cláudia, só que quando você verbaliza, você já pensou há muito tempo. Quando você pensa, o cérebro já processou. Então, de onde que vem os pensamentos? Isso. Nada mais é do que conexão elétrica. Parece confuso, mas eu falo que nas últimas décadas a medicina ela aprendeu muito. Porque antigamente só estudava o cérebro quando alguém morria ou ia passar por uma cirurgia. Hoje a gente consegue ver o cérebro em funcionamento. Isso se chama ressonância funcional. Então isso que você está falando, né? A gente pede para o paciente, isso mais em campo de pesquisa, para pensar numa coisa ruim, numa coisa boa. E a gente sabe que o cérebro é todo conectado. Então um pensamento ruim, uma sensação ruim que você tenha, que o estresse é o grande debate que a gente tem hoje, isso não afeta só o cérebro, isso afeta o corpo como inteiro. Por isso que às vezes a gente tinha um preconceito de falar das doenças mentais, né? Então, quem era estressado, a gente tinha ideia que era alguém que não sabe conviver com os problemas. Mas fato é que o estresse está localizado no cérebro e isso altera o nosso corpo como um todo. Pressão, tudo isso está conectado. Então, a sede do pensamento está no cérebro, o cérebro é dividido em neurônios e através de conexões elétricas e substâncias químicas, que aí sim, tudo isso conectado vai dar origem aos nossos pensamentos. Então, dá para controlar os pensamentos, mas entre aspas, algumas pessoas podem ter algumas questões químicas que fazem com que elas já não pensem positivo? Perfeito. Tem uma ilustração que ela é bem interessante, eu gosto bastante de colocar, sua produção colocou aí, se colocaram no ar.
O cérebro, ele é todo conectado. Uma das estruturas, quando mais a gente fala de estresse, a gente chama que é o sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema das emoções. O seu, Cláudio, o meu, ele não é formado da agora. Ele é formado de toda a nossa experiência de vida. Então, eu gosto de dar muitos exemplos para os pacientes, que é o seguinte. Às vezes, você sente um cheiro que te lembra um momento de sua vida. Você ouviu uma música que passou num casamento, você lembra. Uma música que era relacionada com seu namoro com alguém, né? Um texto que você leu. Então, eu gosto muito de mostrar isso para dizer isso. A gente consegue, em parte, controlar nosso cérebro, consegue controlar os pensamentos, mas a gente tem todo um histórico de vida que fez com que as conexões se modulassem de determinado momento. Por exemplo, a gente consegue no nosso dia a dia, né, ver pessoas otimistas como você, né, que transfere alegria, não é pelo momento que você está vivendo agora, é todo um histórico de sua vida, com sua família, né? Por isso que é muito importante, e principalmente quando eu lido com as situações mais difíceis da vida das pessoas, que por exemplo, que ela descobre ter um tumor, então eu falo com todo paciente, né? Boleto e doença vai chegar sempre, né? A gente nunca vai estar preparado, né? Então, geralmente, o histórico de vida da pessoa, ele é mais relevante como ele vai encarar a doença do que o momento em si. Entendeu? Por isso que é importante a gente entender, né? Uma construção de vida que faz uma pessoa ser positiva, uma pessoa ser negativa. Mesmo com a história de vida difícil, tem pessoas que conseguem modular muito bem e ter uma reação boa numa situação de estresse, como doença que eu estava falando. Eu ia falar exatamente isso, porque a gente sabe de pessoas que tiveram uma vida muito difícil. Aliás, por exemplo, a gente pode comparar irmãos que tiveram o mesmo jeitinho, mesmas dificuldades, mas um lida muito bem. O cérebro, ele já pode ter um mecanismo de funcionamento para bons pensamentos? Perfeito. Essa é a sua pergunta. Vou te dar um exemplo que você vai entender por quê. Por exemplo, um vício com substância. Por que uma pessoa fuma um tipo de droga e consegue parar um cigarro e outros não, né? Então, existe uma base biológica? Existe. Não é só o ambiente e as pessoas, elas são diferentes. Eu gosto de dizer para o paciente, né? Às vezes você vê pessoas no mesmo ambiente. Um é gordinho, outro é magrinho. Não é só a quantidade de alimento, mas também a relação do metabolismo. A mesma coisa, existe uma área que a gente diz que é a área do prazer cerebral e que as pessoas reagem diferentes. Então, muitas vezes, você tem um estímulo positivo, numa pessoa ela reage muito bem àquele estímulo e outras não. A mesma coisa com drogas ou com qualquer outra coisa em sua vida. Por isso que às vezes no mesmo ambiente as pessoas reagem diferente. Então eu estou falando de reação e de processo que já está estabelecido quimicamente no nosso cérebro. Perfeito. Daí, por exemplo, o medicamento ajudaria? Algumas pessoas, por exemplo, aquelas que têm doenças como depressão, distimia, ou já nasceram prostradas, não conseguem ir à luta, não tem garra, não tem gana, não tem ambição, elas podem ser beneficiadas tomando algum tipo de medicamento? Isso, excelente pergunta. Eu sempre falo que é um fator conjunto. Vou te dar exemplo do meu dia a dia. Eu digo que alguém descobriu um tumor. Provavelmente a pior notícia da vida dela. E existem pessoas que passam pelaquela fase de luto, que é de tristeza, que é natural de todo mundo, e saem dessa fase muito bem, e pessoas que não retornam tão bem e precisam de uma medicação para ajudar. Não é só a medicação, o papel do psicólogo é essencial, porque ele ajuda a pessoa a ter estratégias que vão fazer ela sair daquela situação, que não acontece só com ela, né? Mas assim, é muito individual. O período de luto que a gente fala geralmente é de 3 meses, que a gente perdeu alguém ou não, mas tem pessoas que nessa fase isso é tão intenso que ela tem pensamento suicida. O que eu gosto de dizer para a família, e falo abertamente com o paciente isso, é cada pessoa reage diferente. Existem pessoas que precisam de medicamento, então não é só, ela não está pensando positivo, ela está muito para baixo, porque às vezes a própria pessoa se culpa, né? Não era para eu estar tão mal por causa disso, né? Então é importante saber que cada pessoa reage diferente, não é só fator ambiental, não é só fator pensamento positivo e muitas vezes existem doenças que fazem com que a pessoa ela tenha substâncias com nível um pouco abaixo do que a média, que ela vai ter que tomar medicação que vai otimizar um pouquinho esse nível dessas substâncias que dão prazer, dão alegria, dão nossa motivação de viver. Perfeito. Coloca, por favor, novamente a imagem do cérebro para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho bem importante e interessante. Então, ali, do jeito que a gente está vendo, se, por exemplo, a pessoa faz uma terapia comportamental e ela aprende a lidar de forma diferente com as situações difíceis que ela está enfrentando, existe também esse estímulo que é de fora para dentro e muda essa plástica do cérebro? Sensacional. Por que sua pergunta é tão boa? Eu falo para todo paciente, os próprios convênios de saúde, o próprio sistema de saúde, ele vê muito bem o papel do médico nisso, né? E às vezes o próprio convênio não paga um psicólogo.
Então, o que eu falo para todo mundo é, não adianta nada eu, Júlio, ter uma técnica perfeita, operar bem uma pessoa, ela sair sem sequela física nenhuma, mas aquela pessoa não receber tão bem aquela doença. Então, o estímulo externo que o psicólogo faz, que o terapeuta faz, ele é provado cientificamente. Tá, então assim, dá para mudar a plástica do cérebro de fora para dentro e o contrário também, de dentro para fora através de uma medicação. Perfeito. Vou dar um exemplo que a gente está vivendo agora, né? Você trabalha na TV e você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, que a gente que veio entrevistado vê. Você está com ponto, você fala com uma pessoa, você olha para outro lugar. Hoje você não usa ponto. Não tenho, eu nunca tive um ponto, eu bem queria. Mas assim, o que eu quero mostrar isso? Provavelmente, se você lembrar nos primeiros programas que você não tinha essa habilidade toda, né? Claro. Ficava preocupado com a câmera, para onde vai olhar, como eu que não estou acostumado, né? No seu caso, seu cérebro teve uma plasticidade que faz com que você tenha atenção multifocal em várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de dar esse exemplo, porque quando você dá o exemplo da profissão, a pessoa entende. Porque ela lembra quando ela começou. O mesmo exemplo é de dirigir um carro, né? No início você tem que pensar tudo. Onde passa a marcha, onde freia, se o sinal vai fechar, né? Se o carro da frente vai andar ou não. O tempo vai passando, isso chama plasticidade. Ah, então vale a pena eu treinar ser positiva. Vale a pena eu treinar ser grata. Perfeito. Vale a pena eu treinar e prestar atenção quando eu não sou grata. Perfeito. Isso vai daqui a pouco ficar automático? Com certeza. Vou te dar outro exemplo que é clássico, o paciente idoso. Geralmente o paciente, quando descobre uma coisa, ele fica para baixo, porque o envelhecimento a gente nunca está preparado, né? E geralmente eles reclamam muito da memória. Ah, minha memória não está boa, minha memória não é como a mesma. Eu falo, o envelhecimento faz esse cérebro da gente, essa maquinaria, que algumas áreas realmente elas não fiquem tão boas como outras. Mas outras se potencializam. Eu dou exemplo para todo idoso, ele adora. Eu falo assim, resolução de conflito. Pegue um jovem que tem a memória fantástica e tal, ele é muito mais impulsivo. Ele, às vezes, por falta dessa experiência, dessa plasticidade que a vida deu, ele quer resolver, às vezes, tendo embate, né? Em relacionamento a gente percebe isso, né? Quando a gente namorava tão jovem... Era briga o tempo todo, né? E a gente vai... Então, assim, o envelhecimento, ele tem muitas coisas que não são boas do corpo, tudo isso. No cérebro acontece também, especificamente a memória, mas também tem coisas muito boas. Então, principalmente, o que a gente chama de experiência ou de alguém ser sábio, nada mais é do que a plasticidade cerebral que faz com que as pessoas elas aprendam por situações da vida como resolver um conflito. Falar alto não vai adiantar, gritar não vai adiantar com minha esposa, com meu filho. E a gente consegue perceber isso no dia a dia da gente. Ou seja, vamos treinar que a gente vai tirando a vida de letra. Ó, que maravilha! Agora, só para finalizar o nosso papo, vou te convidar para assistir junto. A gente conversou com o Plínio de Souza, que é um coach, e ele fala muito da importância disso tudo que eu também estou praticando e estou fazendo. Vamos assistir, é rapidinho, mas vale a pena para a gente pontuar aqui a nossa conversa. Olá, Cláudia. Já que vocês estão falando sobre o pensamento, eu quero dar a minha contribuição falando sobre uma coisa que está totalmente vinculada com os pensamentos, que são as crenças. Crenças são profecias autorrealizadoras. Aquilo que você acredita é aquilo que você enxerga no mundo, é o que você ouve no mundo, é o que você atrai no mundo. Primeiro, vamos entender como é que as crenças são criadas. Elas são criadas através da repetição. Eu costumo dizer que a repetição é a mãe de todo aprendizado, né? Então a gente aprende a realidade a partir daquilo que a gente ouve repetidamente. E também através de uma experiência única com forte impacto emocional. Então você aprende por repetição ou forte impacto emocional. Então, repetição. Por exemplo, de tantas vezes você ouvir em casa que você é lindo, você pode crescer se achando uma criança linda. De tantas vezes você ouvir que você é incompetente, você pode crescer com a crença de que você é incompetente. Ou um único evento, por exemplo, um trauma, como por exemplo um acidente de trânsito muito terrível, pode instalar a crença numa pessoa que dirigir é risco de vida, dirigir é muito perigoso. Né? E aí quando ela pensa em dirigir novamente, é impossível para ela. Um evento faz com que ela não dirija mais. Dirigir é perigoso. Então, a crença pode ser instalada pelo forte impacto emocional único ou pela repetição. A partir daí, isso fica no cérebro, fazendo com que a gente enxergue o mundo a partir dessa ótica. Então, é muito importante doutrinar os pensamentos. E como é que a gente pode fazer isso? Uma maneira é reprogramando, né? Reprogramando crenças, ressignificando com técnicas variadas de ressignificação. E uma
simples para você usar em casa é a gratidão. Se você quer mudar uma crença negativa para algo positivo, comece a agradecer com muito coração envolvido aquilo. Por exemplo, se você tem baixa autoestima, uma crença negativa sobre si mesmo, comece a agradecer pelo corpo que você tem, pela inteligência que você tem. Muito obrigado, faça isso com o coração envolvido e aos poucos essa crença vai mudando pela repetição e também o impacto emocional da emoção que você vincula. Se você quer acreditar que São Paulo é uma cidade maravilhosa, que o ser humano é maravilhoso, que você tem capacidades, agradeça por essas questões que com o tempo elas se consolidam na sua vida. Muito obrigada, Plínio. Fica aí mais um reforço, né, doutor? Com certeza. E eu agradeço a sua presença aqui, Muito obrigado. viu? Muito obrigada, Muito a gente obrigado pelo aprendeu. convite. E foi maravilhoso, né, gente? Vamos colocar em prática, tá? O doutor Júlio Pereira tá no YouTube como Neurocirurgia BR. Não esqueça de procurar lá no seu app Store os aplicativos, que são vários, o de dor de cabeça eu uso, é maravilhoso. Entre em contato também pelo WhatsApp 99503 8838 DDD 11 e no 11 4200 2300 você marca um bate-papo. E até a próxima, Até a viu? próxima. Com bons pensamentos sempre. Obrigado. Obrigada. Tá vendo só? É muito interessante porque as coisas vão se juntando, né? E a gente vai aprendendo e entendendo que a ciência está comprovando a realidade disso tudo.